E aí pessoal, tudo bem? Hoje nesse videozinho aqui eu vou mostrar uma simulação do PHET, PHET. Você pode procurar isso no Google, tal, vai ser facinho de vocês acharem. É um conjunto de simuladores de física, química, matemática, principalmente matemática, tem muita coisa legal na matemática. De simular numericamente usando Java, então é bem tranquilinho um programinha desse aqui. De alguns fenômenos relacionados à ciência. Nesse caso aqui, esse simulador, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar como é com a bateria. Isso aqui é uma bateria, tá? Que eu posso controlar a voltagem, igual eu falei para vocês. O mais bonitinho, mais elegante é a diferença de potencial. O legal, o jargão técnico, tensão. O bem chulo, mas não é errado, voltagem. Mas vou usar a palavra que está aqui, ó, voltagem. Aí a voltagem eu deixei ela no zero. E aqui vocês estão vendo que eu tenho um circuito aqui rodando, né? Eu tenho ligado aqui um fio no potencial maior e aqui no potencial menor. E esse fio está ligado a um resistor. Qual é o papel do resistor? É isso que essa simulação vai mostrar. Ele vai conduzir a corrente elétrica e vai fazer a corrente elétrica transformar parte da energia potencial elétrica, em calor. Isso aí nós chamamos de efeito Joule. Aqui eu tenho um amperímetro. O amperímetro foi representado toscamente. Eu sei que não está bonito, não, mas é só para pegar a ideia. É um cataventozinho, mas na verdade o que ele está fazendo? Ele está contando cargas. Por quê? O que é corrente elétrica? Corrente elétrica, né, é o número de cargas que passa por segundo, então um contador de cargas, tá? E aqui é como é que vai estar o fio. O fio vai estar frio ou vai estar quente, dependendo da tensão e da resistência que eu colocar. Então, no caso, eu coloquei aqui uma resistência de 0,6 ohms, que é a unidade, tá? E uma tensão de 0 volts. Aí eu vou colocar agora uma tensão de, sei lá, 3,4 volts. O que está acontecendo? Bem, isso aqui são elétrons, tá? O elétron, ele se move do menor potencial para o maior potencial, tá? Então isso aqui que nós estamos vendo não é a corrente convencional. A gente está vendo a corrente real, tá? E o que está acontecendo aqui? Eu estou vendo aqui esses átomos grandes aqui, ó, são os materiais da resistência. Eles estão vibrando, porque pela lei zero da termodinâmica, né, todo corpo que está acima do zero Kelvin, ele vai apresentar uma vibração. Então eles estão vibrando aqui por causa disso. Aí o que acontece se eu, por exemplo, aumentar a tensão, se eu aumentar a voltagem? Repara que ele está deixando de ser frio e está começando a ficar mais quente. E eu também posso ver que está tendo agitação maior aqui no resistor. E aí, automaticamente, o que está acontecendo com a corrente? A corrente aumenta. Que aí vocês estão vendo aqui qual que é o ampere que eu estou dando aqui, ó. Qual que é a corrente, a intensidade de corrente está passando. Vou colocar tensão no talo. Esquenta mais ainda. Tá legal? Agora, como é que eu faço para, por exemplo, aumentar mais a corrente? A tensão já está no talo, não está? Então, para aumentar mais a corrente, o que eu faço? Eu diminuo a resistência. Diminuindo a resistência, a corrente aumenta. E aí, olha só o que acontece. A dissipação de calor também aumenta. Então, ele está saindo do frio e está se aproximando mais do quente, tá? Então, é por isso que um curto-circuito, se eu, por exemplo, colocasse resistência bem próximo de zero, que é um curto-circuito, o que eu tenho? Eu tenho o quê? Eu tenho a corrente, a intensidade de corrente muito alta. Então, provavelmente, esse fio aqui ele vai sofrer um processo de fusão. É isso que nós chamamos que é o processo de curto-circuito. É quando você coloca um sistema com a resistência muito baixa. Tá legal? Agora é interessante que parece que tem uma hora que eles vão agregando aqui, né? Aí seria legal depois eu ver o código disso, o que ele está fazendo. E se eu começar a aumentar a resistência? Coloquei resistência em 0,93 ohms. Diminuo a corrente, porque pela lei de Ohm, né, tensão é o que? Inversamente proporcional à resistência.
Então, a resistência está grande, quer dizer que a corrente está o quê? Está pequena. E aí, como a corrente está pequena, está dissipando pouca energia. Isso aí que é a ideia de potência, potência dissipada. Então, o resistor, qual é o papel do resistor? Ele transforma a energia potencial elétrica em calor, dissipar a potência elétrica na forma de potência térmica. Tá legal, gente? Aqui nesse simulador eu também posso inverter a tensão. Tá vendo aqui o que aconteceu com a bateria? Ela inverteu. Agora continua do mesmo jeito, sai daqui do menor potencial e vai para o maior potencial. Só lembrando, isso não é corrente real, isso é corrente convencional. Deu para entender direitinho, galera? E dá para ver com o perímetro ele mudou o sentido, quer dizer que a corrente muda. Tá? Agora eu posso colocar, por exemplo, aqui na simulação cálculos de voltagem. Aqui ele está contando quantos elétrons estão passando de um lado e do outro, que a diferença de potencial ela é medida entre dois pontos. E o que acontece dentro da bateria? Dentro da bateria, aí eu vou tacar mais voltagem aqui. Ó. Olha só, existe alguma coisa, aí a figura, eu sei que está tosquinho, tá? Mas a figura colocou o quê? Que tem alguma coisa que está levando a carga que chega para o lugar que ela tem que sair. Isso aí na frente nós vamos falar que é FEM, força eletromotriz, tá? Mas no momento não vamos mexer com isso não. Então isso aqui dá para mostrar nessa simulação o que é a corrente elétrica. É o movimento de partículas que leva energia. O que gera a corrente elétrica? Diferença de potencial. E o que a corrente elétrica faz quando passa por um resistor? Transforma energia potencial elétrica em calor. Você tem a dissipação térmica. Qual é o nome desse fenômeno? Efeito Joule. Tá legal, galera? Então é isso aí. Um abração para vocês. Até a próxima.